A providência da restauração centralizada em Moisés. Após a vitória na família de Abraão, a vitória de Isaac e Jacó e Esaú, Deus começou seu trabalho com a família de Moisés a fim de expandir o fundamento que tinha sido estabelecido na geração anterior. Então, Deus ele chamou Moisés para poder tirar o povo do Egito e levar o povo até Canaã, e com isso estabelecer o fundamento para receber o Messias. Quando nós vemos Amós 3,7 na Bíblia, está escrito assim: porque o Senhor Javé nada faz sem revelar seu segredo aos profetas, seu servo. O que significa esta passagem? Significa que os relatos bíblicos do curso da vida de um profeta ou de um personagem bíblico não são meramente registros históricos. Na verdade, este é um curso através do qual nós devemos tirar várias lições, devemos aprender o caminho correto para poder trilhar o curso dentro da providência de Deus. Então, o curso de Jacó ele foi um curso simbólico, e o curso de Moisés ele foi um curso em imagem. E depois o curso de Jesus ele foi um curso substancial. Então, para poder cumprir a finalidade da providência, da restauração, o homem ele deve naturalmente subjugar Satanás, ou seja, ele deve dominar Satanás, porque o ser humano tem o direito para poder dominar os anjos. Então, Jacó estabeleceu o curso simbólico que serviu de modelo para depois o que Moisés iria fazer no curso em imagem. E depois o próprio Jesus, substancialmente, o curso substancial para poder vencer, para poder subjugar Satanás. E pegando o curso de Jacó, de Moisés e de Jesus, todos nós, seres humanos, nós temos que seguir o modelo deste curso para poder vencer Satanás. Então, mesmo a queda não tendo sido culpa de Deus, ele assumiu a responsabilidade pelos seres humanos, por isso ele estabeleceu o curso para que o ser humano pudesse vencer Satanás também. Então, como foi o trabalho de Deus, a providência de Deus centralizado na família de Moisés, centralizado em Moisés? Então, primeiro, a gente vai ver alguns aspectos gerais da providência. Com certeza, Moisés também deveria estabelecer o fundamento de fé e o fundamento de substância, só que era no nível nacional. Então, Moisés ele sempre vai estar na posição de figura central para o fundamento de fé, e ele deve fazer a oferta, o objeto condicional, que é o fundamento de 40 dias para a separação de Satanás. Desta vez, diferentemente dos outros personagens anteriores, deve ser centralizado nas palavras de Deus e não precisava mais uma oferta material, uma oferta simbólica. Então, a partir da vitória da família de Abraão, quando chegou na época de Moisés, tornou-se possível fazer a providência centralizando-se nas palavras de Deus, sem a necessidade de fazer a oferta simbólica com todas as coisas. Então, Noé deve fazer o fundamento de fé centralizado nas palavras de Deus. Diferentemente das outras famílias também que vieram anteriormente a Moisés, na época de Moisés é preciso o que é chamado providência para o início. O que significa providência para o início? Uma vez que o curso de Moisés é a nível nacional, então a união que tem que acontecer entre eles para fazer o fundamento de substância não é apenas a união entre dois indivíduos, mas é uma união entre toda uma nação ou todo um povo e Moisés. Então Deus precisa fazer a providência para o início, que significa a maneira para avisar ao povo que Deus está trabalhando com Moisés. Então, diferentemente das outras providências, precisava fazer a providência para o início. E depois fazer o fundamento de substância. O fundamento de substância seria a união perfeita em coração entre Moisés e todos os israelitas. Moisés simbolizando o lado Abel e os israelitas simbolizando o lado Caim. Então, fazendo o fundamento de fé, depois fazendo o fundamento de substância, vai criar o fundamento para receber o Messias nacionalmente. Então, os israelitas deviam fazer a condição de indenização para eliminar a natureza decaída, seguindo Moisés durante todo o período que eles passaram no deserto, até chegar em Canaã, construir o templo e receber o Messias. Esta era a intenção de Deus, utilizar Moisés para fazer o fundamento de fé, depois ter uma grande união de coração e sentimento com os israelitas, atravessar todo o deserto e chegar em Canaã e estabelecer o fundamento para o Messias. Esta era a expectativa de Deus para trabalhar na época de Moisés. Lembrando que já era um trabalho a nível nacional. Então as coisas foram para o nível nacional. As dificuldades também foram para o nível
nacional. Então, como foi o primeiro curso de Moisés para poder fazer o fundamento de fé e o fundamento de substância? O curso de Moisés, ele foi uma verdadeira prefiguração do caminho para Jesus. Muitas coisas, todas as coisas que aconteceram durante o curso de Moisés, em tirar o povo do Egito e levar até Canaã, estava prefigurando o que iria acontecer com Jesus. Então Moisés, ele tirou os israelitas através de milagres, de sinais, atravessando o Mar Vermelho, passando pelo deserto, até chegar em Canaã. No caso de Jesus também, só que no nível mundial. Ele tinha que tirar a humanidade, tirar os cristãos do mundo pecaminoso também através de sinais, através de milagres, passar o mar turbulento deste mundo. Jesus também teve a sua condição no deserto até voltar para o Éden original, ou até estabelecer o reino do céu. Assim como o curso de Moisés prolongou até o terceiro curso 3 vezes, o curso de Jesus também prolongou 3 vezes, até o terceiro curso. Então tudo o que aconteceu na época de Moisés estava prefigurando algo que aconteceria mundialmente, ou seja, substancialmente depois na época de Jesus. Então, como foi a realização do fundamento de fé no nível nacional de Moisés? Para fazer o fundamento de fé é preciso a figura central, o objeto condicional e um período de tempo. A figura central foi o próprio Moisés e o seu fundamento de fé foi a sua vida de 40 anos no palácio do faraó. Então, e com isso, ele cumpriu o fundamento de fé. Nós conhecemos bem a história de Moisés através da Bíblia, que quando a população israelita estava crescendo dentro do Egito, o faraó começou a matar os meninos primogênitos. Então, Moisés foi colocado pela sua mãe naquela cesta, foi colocado no rio e foi parar no palácio do faraó. A filha do faraó começou a cuidar de Moisés. Tudo isso foi um trabalho de Deus para que Moisés pudesse depois tirar os israelitas do Egito. Então, a sua vida de 40 anos, mantendo fé e lealdade, fidelidade com a linhagem da nação escolhida, e depois o fato dele ter abandonado o palácio, isso foi o fundamento de fé que foi realizado de forma vitoriosa por Moisés. Então, depois que Moisés realizou o fundamento de fé, era preciso realizar o fundamento de substância. E o fundamento de substância, claro que a figura central, o personagem que vai representar o lado Abel, deve ser Moisés, que acabou de vencer o fundamento de fé. Só que no caso de Moisés, como nós já vimos, é preciso a providência para o início, que é aquela forma de Deus avisar para as pessoas que ele estava trabalhando com Moisés. Então, na Bíblia mostra em Êxodos 2, 11 e 12, que Moisés viu que um egípcio feria um israelita e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Então, isto foi a providência para o início que Deus inspirou Moisés, para que o povo pudesse acreditar que Deus estava trabalhando com ele e principalmente acreditar que Moisés estava do lado dos israelitas, defendendo o povo israelita. Então Deus queria aproximar o coração do povo com o coração de Moisés, para que eles pudessem partir do Egito em união e assim poder fazer o fundamento de substância. Então a providência para o início de Deus, que deveria servir para que os israelitas unissem em coração com Moisés, não deu certo, porque como está escrito na Bíblia, Êxodo 2,15, ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face do Faraó e habitou na terra de Mídian e assentou-se junto a um poço. Êxodo 2,15. Então os israelitas não entenderam esse ato de Moisés, eles não compreenderam que Deus trabalhava com Moisés e que Moisés estava do seu lado, então os israelitas começaram a falar mal e foi multiplicando um para o outro até chegar ao ouvido de Faraó. Então o Faraó tentou matar Moisés, o povo não se uniu com Moisés, não entenderam o que estava acontecendo e acusaram Moisés perante o Faraó. Então a providência para o início terminou em fracasso e o primeiro curso, a primeira tentativa de Deus para poder fazer o fundamento de fé e substância e tirar o povo do Egito com Moisés, também terminou em fracasso. E Moisés teve que fugir para o deserto e passar 40 anos no deserto. Então a primeira tentativa de Deus não deu certo. Ademais, isso se tornaria o curso de 21 dias. O plano original, o plano principal de Deus era que o povo saísse das terras do Egito e por um período de 21 anos caminhando, pudesse chegar até a terra de Canaã. Não 21 anos, de 21 dias caminhando, poderia chegar até a terra de Canaã. Mas está escrito em Êxodo 13:17. Talvez o povo venha arrepender-se no momento que tivesse que enfrentar uma guerra e voltem para o Egito. Então Deus percebeu que
o povo poderia faltar a fé no meio do percurso. Então, devido àquela primeira falha, o curso que seria originalmente de 21 dias foi transferido para um curso de 21 meses. Então, muito maior, né? Seria uma condição de indenização a nível maior. Se os israelitas tivessem ficado profundamente comovidos pelo patriotismo de Moisés e tivessem respeitado, confiado, servido e unido com ele, seguido Moisés, eles teriam entrado na terra de Canaã pelo caminho direto da terra dos filisteus, que levaria 21 dias caminhando, como está na Bíblia. Então eles estabeleceriam ali o fundamento de substância e, consequentemente, o fundamento para receber o Messias. Mas isso não aconteceu, o povo acusou Moisés perante Faraó e o primeiro curso terminou em fracasso. Então a primeira tentativa de Deus não deu certo. O segundo curso de Moisés. Então, como o primeiro curso não deu certo, Deus tinha que continuar. Então, para realizar o segundo curso, é preciso o fundamento de fé e o fundamento de substância. Então, por causa do fracasso no primeiro curso, Satanás invadiu os 40 anos no palácio de Faraó, que Moisés já tinha cumprido, por isso precisava fazer de novo, precisava fazer outra vez o curso de separação de Satanás. Então, a figura central foi Moisés, o objeto condicional foi 40 anos no deserto de Mídian. Então, com isso, Moisés conseguiu realizar o fundamento de fé. Como nós vimos, Êxodo 2,15, Moisés teve que fugir do Faraó e se estabelecer no deserto de Mídian. Então, o fundamento de fé foi feito mais uma vez por Moisés durante 40 anos. Depois que o fundamento de fé foi feito, Deus apareceu a Moisés, como está escrito na Bíblia, né, em Êxodo 3,10. Venha agora, pois, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, devido a essa ordem de Deus, Deus apareceu para Moisés no deserto de Mídian, através daquela salsa ardente que mostra na Bíblia, e pediu que ele retornasse. Então, com isso, Moisés voltou ao Egito 40 anos depois, para poder fazer a providência para o início e para fazer o fundamento de substância, e assim tirar o povo do Egito. Na Bíblia mostra que Moisés, ele relutou em ir, mas Deus deu todas as condições, incentivou para que ele pudesse conseguir chegar até o faraó, porque a missão de Moisés era tirar o povo do Egito. Ele havia sido preparado para isso. Então, para fazer o fundamento de substância, Moisés estava na posição de figura central e eles deveriam fazer, junto com o povo, a condição de indenização para eliminar a natureza decaída. Mas antes de acontecer o fundamento de substância, é preciso estabelecer a providência para o início. Então isso aconteceu através de Deus ferir o Egito, através dos 3 grandes milagres e as 10 pragas. E como nós vimos, foi vitorioso essa providência para o início, porque se cumpriu através do trabalho de Deus. Os 3 grandes milagres e as 10 pragas funcionaram para a finalidade de mostrar ao povo que Deus estava trabalhando junto com Moisés. Então, logo após deveria acontecer o fundamento de substância, que era a união entre o povo israelita na posição de Caim e Moisés, que estava na posição de Abel. Eles deveriam acreditar em Moisés e só depois disso eles poderiam partir para o deserto, eles poderiam sair do Egito. Então, como foi os 3 grandes milagres? O que aconteceu e o que significava esses 3 grandes milagres relacionados à época de Jesus? Os 3 grandes milagres aconteceram para restaurar por indenização a posição de filho mais velho que tinha sido invadido por Satanás. Também os 3 grandes milagres, eles serviram para que os israelitas cortassem a sua afeição ao Egito, também para que os israelitas entendessem que Moisés tinha sido enviado por Deus. E os israelitas também já estavam sofrendo 30 anos a mais de escravidão. Então, por esses motivos, Deus tinha condição para poder fazer esses 3 sinais, os 3 milagres. E qual foi o primeiro milagre que aconteceu de Moisés perante o faraó? Então, está escrito na Bíblia, e lançou Arão a sua vara diante do faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. O mago do faraó também lançou a sua vara e se tornou serpente. Mas a serpente de Moisés, ela comeu a serpente do lado de faraó. Então, esse primeiro milagre tem um significado muito importante, porque aquele cajado, aquela vara de Arão que foi jogada, simbolizava a autoridade e poder de Jesus, que deve vir como um protetor justo que golpeia as maldades. Então, esta era a missão de Jesus. Também mostra que Jesus viria como uma serpente celeste para tragar e destruir
a serpente do lado de Satanás. Então, nós vemos referência sobre a serpente celeste em João 3,14 na Bíblia. Então, esse primeiro milagre mostra que Jesus viria como Salvador e com isso ele iria destruir todo o mundo satânico. Esse era o significado do primeiro milagre que Moisés fez diante da face do faraó e também do povo. O segundo milagre está escrito na Bíblia que Moisés colocou a sua mão no seu peito e ela tornou-se leprosa. Depois ele colocou uma segunda vez e a mão se tornou limpa. Então o que significa isso? A mão leprosa significa Eva que caiu dominada pelo arcanjo. Quando a mão foi curada, significa que o homem decaído será salvo, abraçado por Jesus e pelo Espírito Santo. Então o segundo milagre significa que Jesus viria no futuro para dar renascimento para toda a humanidade. Esse era o significado do segundo milagre que Moisés fez perante a face do faraó e perante a face do povo. E ainda tinha o terceiro milagre, que está escrito que Arão levantou a vara, o seu cajado, e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. Está em Êxodo 7:20. Então, está mostrando que a água, que é a matéria inorgânica, se tornou substância de vida. Significa que Jesus e o Espírito Santo deveriam vir no futuro e restaurar os homens decaídos que estavam despojados de vida para filhos de vida. Então, esses três milagres estavam simbolizando diretamente o que Jesus iria fazer no futuro, que era salvar e resgatar o homem decaído perante Deus. Então, Deus manifestou esses três poderes, os três milagres, a fim de estabelecer uma condição simbólica de indenização que no futuro possibilitaria Jesus e o Espírito Santo virem perante o povo israelita na posição de verdadeiros pais da humanidade, restaurar toda a humanidade como filhos verdadeiros e assim restaurar aquele fundamento de quatro posição que havia sido perdido por Satanás devido à queda. Então, a providência dos três milagres foi um grande sucesso e mostrou o que Jesus iria fazer no futuro. A Bíblia também fala que Deus feriu o Egito com as 10 pragas. Então, o que significa? Por que Deus feriu o Egito com as 10 pragas? Primeiro, Labão enganou Jacó 10 vezes sem lhe dar o devido salário. Depois, o faraó submeteu os israelitas a uma escravidão maior do que a devida. Eles já estavam sofrendo 30 anos a mais do que o que Deus planejava. Eles estavam 430 anos sofrendo. Também o faraó enganou os israelitas 10 vezes sem manter a sua promessa de libertá-los. Então, por esse motivo, Deus ele tinha condição para punir, para ferir o Egito com as 10 pragas. Então, Deus salvou os israelitas da terra do Egito, realizando sinais e as 10 pragas através de Moisés. Isso mostrou que no futuro, Jesus viria e salvaria o povo escolhido de Deus por meio de sinais e milagres. A razão porque sempre que Deus operou milagres das pragas e dos sinais e dos milagres, endureceu o coração de Faraó. Tinha 3 motivos. Primeiro, para demonstrar ao povo que Deus era o Deus dos israelitas, pela manifestação do seu poder perante o Faraó e também perante o povo israelita. Depois, para fazer com que o Faraó perdesse o seu apego aos israelitas, mesmo depois de terem eles saído do Egito. Também para ajudar os israelitas a romper o seu apego ao Egito, fazendo com que tivessem um sentimento de hostilidade para com o faraó. Porque sempre que Deus fazia os seus milagres, as pragas, o faraó ficava com o coração endurecido e com isso ele punia mais os israelitas. Ao mesmo tempo, o faraó estava percebendo que por causa do povo israelita, o Egito estava sofrendo aquelas condições das 10 pragas. Então, é para que o faraó perdesse o apego aos seus escravos, seus servos israelitas, e para que os israelitas também perdessem o apego e tivessem um sentimento de hostilidade contra o faraó, porque isso iria impedir que eles pudessem querer voltar depois que eles começassem o seu curso no deserto. Então, no fim, na 10ª praga, como nós sabemos bem pela Bíblia, que foi a morte de todos os primogênitos dos animais e também, inclusive, a morte do primogênito do próprio faraó, nós percebemos que isso amoleceu o coração do faraó e ele permitiu que os israelitas pudessem fazer ofertas a Deus, ao seu Deus, dentro do Egito. Então, quando o faraó relutantemente deu a Moisés a permissão para os israelitas fazerem sacrifícios ao seu Deus dentro do Egito, Moisés exigiu mais, ele não queria fazer o sacrifício apenas dentro do Egito. Está escrito em Êxodo 8, 26 ao 27.
Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus ofertas abomináveis aos egípcios? Se sacrificarmos ofertas abomináveis aos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Devemos ir a caminho de 3 dias no deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, conforme Ele nos ordenar. Então, deste modo, Moisés conduziu os israelitas para fora do Egito. Na verdade, ele enganou o faraó, dizendo que iria apenas fazer a oferta durante 3 dias e depois retornar. Mas, na verdade, o que Moisés estava fazendo era tirando, literalmente, o povo do Egito. Esse período de 3 dias, ele teve o mesmo significado de quando Abraão, junto com Isaac, ele ficou durante 3 dias para subir no Monte Moriá, onde ele iria fazer a oferta. Foi um período de separação de Satanás, esse período de 3 dias. Então Moisés conseguiu tirar o povo do Egito desta forma. Então está escrito na Bíblia que no dia 15 do primeiro mês, pelo calendário hebreu, 600.000 pessoas partiram de Ramsés, no Egito, e fizeram o curso de 3 dias de separação de Satanás. Então depois eles passaram o Mar Vermelho, depois que eles fugiram do Egito, e essa abertura do Mar Vermelho significa que Jesus viria no futuro e dividiria o mar de amargura do mundo decaído. Então tudo que aconteceu com Moisés, nós temos que estar cientes que estava prefigurando algo que iria acontecer depois, substancialmente, literalmente, na época de Jesus. Então, eles partiram de Ramsés, depois continuaram caminhando, foram guiados através da coluna de nuvem e fogo. Depois aconteceu o milagre do Mar Vermelho, que nós também sabemos bem, foi quando o exército de Faraó foi atrás do povo, quando ele percebeu que o povo israelita não iria voltar, e o mar se abriu e o povo israelita passou. Mas quando os soldados e os carros, os generais do exército do Faraó foi passar, o mar fechou e todos morreram afogados. Esse milagre do Mar Vermelho simbolizava que Jesus iria ter uma vitória no final depois, dividindo o mar de amargura do Mar Vermelho, do mar do mundo pecaminoso. Então, a coluna de nuvem e a coluna de fogo também tinham significado. Eles eram guiados pela coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo durante a noite. Então, a coluna de nuvem era positivo, significava Jesus. E a coluna de fogo à noite tinha a posição negativa, simbolizava o Espírito Santo. Então mostra que através do trabalho de Jesus e Espírito Santo, poderia guiar os seres humanos saindo da posição decaída para voltar à posição de homem original. Então, eles continuaram o seu percurso no deserto. Eles chegaram no local chamado Mara. Está escrito na Bíblia que eles, em Êxodo 15, do 22 até o 27, que eles pararam para tomar água, só que eles não conseguiram tomar porque a água estava amarga. Então Moisés jogou uma madeira no deserto e a água ficou doce e eles puderam tomar novamente. Então significa que as pessoas serão curadas no futuro através das palavras de Jesus e também do poder do Espírito Santo. E eles continuaram o seu percurso. Quando eles chegaram em Elim, eles tinham 12 fontes e 70 palmeiras. Eles pararam para descansar nesse local. Também tem um significado, essas 12 fontes de água e as 70 palmeiras simbolizavam os 12 apóstolos de Jesus e os 70 discípulos que deveriam unir força para poder cumprir a providência na época de Jesus de forma vitoriosa. E eles continuaram caminhando, chegou um momento que o povo começou a reclamar porque estavam com fome. Então Deus mandou do céu, isso foi no deserto de Zim, Deus mandou do céu maná e codonizes. A maná e codonizes que estava mantendo a vida do povo, de acordo com João 6,48, simboliza o sangue e carne de Jesus, que pode dar vida às pessoas. Eles continuaram caminhando até chegar em Refidim. Quando chegaram em Refidim, não tinha água e o povo começou a reclamar com Moisés. O povo não só começou a reclamar, mas eles tentaram matar Moisés. Então Deus pediu para que Moisés batesse na rocha com a sua vara, com seu cajado, no rochedo do monte de Horebe, e saiu água. Quando saiu água, eles puderam beber dessa água. Então, assim Moisés foi conduzindo o povo para fora do Egito, passando pelo deserto. Então, o rochedo de Horebe simbolizava Cristo. E a água que eles beberam simbolizava a palavra de Jesus. Então, essa água que eles tomaram estava mantendo a sua vida. Então, significava que através das palavras de Jesus, ele podia dar nova vida, dar vida para os homens decaídos. E a vara que bateu na rocha para sair a água simbolizava a autoridade e o poder de Jesus. O fato que eles tomaram a água
significa que as pessoas serão curadas através de Jesus e também do Espírito Santo. E eles continuaram seu percurso pelo deserto até chegar em um local onde eles tiveram que guerrear contra o exército de Amaleque. Está escrito em Êxodo 17, 12. Então, Josué, ele era o general, o líder dos exércitos. Então, sucedeu que os amalequitas vieram atacar o povo em Refidim. Então, o que aconteceu? Eles começaram a guerrear o exército de Amaleque e o exército de Josué, que representava Moisés, o lar de Deus. E acontecia que sempre que Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, o exército de Josué prevalecia. E quando ele abaixava a sua mão, o exército de Amaleque prevalecia. Então na Bíblia fala que Arão e Ur seguraram as mãos de Moisés erguidas e com isso o exército de Josué pôde derrotar o exército de Amaleque, que simbolizava Satanás. Então, o que se estava prefigurando para o futuro? Moisés estava representando Deus, Arão e Ur, que estava segurando a mão de Moisés erguida para ter vitória, simbolizavam Jesus e o Espírito Santo, e Josué simbolizava os santos, aquelas pessoas preparadas que deveriam lutar contra Satanás. Então, enquanto Deus estava protegendo, enquanto a mão de Moisés estava erguida, Josué pôde vencer. Significa que os santos dos últimos dias, ou seja, que as pessoas preparadas na época de Jesus, também poderiam vencer Satanás através da interferência e do poder de Jesus e do Espírito Santo. Então, os crentes que servissem a Trindade de Deus, Jesus e o Espírito Santo poderiam ferir e também vencer Satanás. Então, depois de ter vitória nessa luta contra Amaleque, em Êxodo 17, 12, eles partiram para o deserto do Sinai e Moisés subiu ao monte do Sinai para poder começar a providência para o tabernáculo. Então é importante a gente ver um ponto que dentro do segundo curso de Moisés, nós podemos ver que está ainda no processo para poder estabelecer o fundamento de substância, que é o povo unir-se com Moisés em coração e continuar todo o percurso unido. Só que Deus teve que estabelecer uma providência, chamada providência do tabernáculo. Essa providência do tabernáculo foi uma segurança que Deus precisava para que, se por acaso Moisés viesse a perder a fé, Deus poderia continuar o seu trabalho. Então, o que é o tabernáculo? O tabernáculo é um tipo de templo móvel, porque o povo não estava estabilizado no mesmo local, estavam transitando. Então, eles construíam um templo móvel, onde nesse templo eles deveriam adorar a Deus ali dentro, receber as ordens e orientações de Deus também. Então, funcionava dessa forma, eles caminhavam e eles paravam em um determinado local e estabeleciam ali o tabernáculo, o templo, e todos eles acampavam do lado e permaneciam naquele local. Então, Deus fez a providência para o tabernáculo e nós vamos entender qual que foi a finalidade, qual foi a razão de ter feito isso. Primeiramente, o tabernáculo ele era dividido em lugar santo e em lugar santíssimo. Dentro do lugar santíssimo, Moisés deveria colocar a Arca da Aliança e também as tábuas de pedra que ele viria receber de Deus. Então o lugar santíssimo simbolizava o corpo de Jesus, simbolizava a terra, o lugar santo simbolizava o corpo de Jesus, a terra, e o lugar santíssimo simbolizava o Espírito de Jesus, simbolizava o céu. Então ele deveria ter colocado lá dentro as tábuas de pedra que ele receberia de Deus depois no Monte Sinai, onde ele fez o jejum de 40 dias para receber os 10 mandamentos. Essas tábuas de pedra simbolizavam Adão e Eva e também simbolizavam Jesus e o Espírito Santo. Dentro da Arca da Aliança, ele deveria colocar o maná, que simbolizava o corpo de Jesus, também a vara de Arão, que simbolizava a autoridade e o poder de Jesus, e também uma jarra de ouro, que simbolizava a glória de Deus. Então, Deus apareceria no meio dos querubins que estava sobre a Arca da Aliança, que era o símbolo de Jesus, para poder passar a sua mensagem, comunicar com o povo. Então, essa era a Arca da Aliança, onde Deus poderia comunicar com o homem, com Moisés, com os sacerdotes, dentro do tabernáculo. Qual foi a finalidade de Deus ter estabelecido o tabernáculo? Como eu já mencionei anteriormente, Deus queria estabelecer um objeto absoluto, imutável, que simbolizava Jesus. Então o tabernáculo era o símbolo do Messias, o símbolo de Jesus no meio do povo. Porque Moisés, como sendo um ser humano também decaído, tinha a possibilidade dele faltar fé. Então Deus queria estabelecer um objeto mais elevado, porque embora o homem pode mudar, um objeto imutável não vai mudar, porque é um objeto material, não é um ser humano, não tem emoção. Então Deus queria estabelecer o tabernáculo, porque se o próprio Moisés, por acaso, perdesse a fé,
Deus poderia chamar qualquer pessoa dentro do povo israelita e fazer com que essa pessoa tivesse fé e união com o tabernáculo e pudesse continuar a sua providência. Então, o que Deus queria ali era garantir que mesmo se Moisés perdesse a fé, devido ao tabernáculo estar ali como centro da fé do povo, e não Moisés, mas o tabernáculo deveria ser o centro da fé do povo, outra pessoa poderia continuar a sua providência. Mas como o tabernáculo era o símbolo do Messias, o símbolo de Cristo no meio do povo, para poder construir o tabernáculo, era preciso também fazer o fundamento de fé e o fundamento de substância. Então Deus começou o fundamento de fé para poder construir o tabernáculo dentro do segundo curso de Moisés. Então, fundamento de fé, Moisés foi a figura central. Deus pediu que ele subisse no Monte Sinai e fizesse jejum e oração, obedecendo as palavras de Deus, para construir o tabernáculo durante 40 dias, que simbolizava 40 dias de separação de Satanás. Então Moisés subiu no monte e começou uma oração e jejum de 40 dias e 40 noites. Quando terminou o seu jejum, Deus deu para Moisés as tábuas de pedra com os 10 mandamentos escritos. Então, com isso, Moisés conseguiu vitória no fundamento de fé no primeiro curso do tabernáculo, que está inserido dentro do segundo curso de Moisés. Então, o que deveria acontecer? Moisés, para fazer o fundamento de substância, o povo deveria unir-se completamente com Moisés. Então, os israelitas deveriam confiar em Moisés, servir e obedecer até terminar a construção do tabernáculo. Se tivessem feito isso, teria estabelecido o fundamento de substância. Mas a Bíblia mostra que quando Moisés desceu do monte com as tábuas de pedra, o povo tinha construído um bezerro de ouro e estava adorando esse bezerro de ouro como se fosse o Deus que os havia tirado do Egito. Então Moisés, ele ficou com raiva e ele quebrou as tábuas de pedra ao pé do monte. Então, com isso, não foi possível realizar a condição de indenização para eliminar a natureza decaída, e o fundamento de substância terminou em fracasso. Deus não interferiu na porção de responsabilidade humana, mesmo vendo que o ser humano que eles estavam fazendo o bezerro de ouro, Deus não tinha como interferir. Então o fundamento de fé também foi perdido devido a isso. As tábuas de pedra simbolizavam Jesus e o Espírito Santo. Então, devido à falta de fé, Moisés quebrou as tábuas de pedra. Isso estava prefigurando que, se na época de Jesus o povo também faltasse fé, Jesus poderia ser crucificado. Então fracassou o primeiro fundamento para o tabernáculo, e Deus tinha que continuar fazendo a segunda tentativa, o segundo fundamento para construir, para estabelecer o tabernáculo. Então os israelitas estavam no fundamento de terem bebido da água da rocha em Refidim, que era a raiz das tábuas de pedra. Então Deus chamou Moisés mais uma vez e pediu para que ele subisse novamente ao monte e fizesse oração e jejum de 40 dias para poder receber novamente as palavras de Deus. Então Moisés mais uma vez foi para o monte, subiu, fez a oração e jejum de 40 dias e 40 noites, e ele recebeu mais uma vez as tábuas de pedra de Deus, só que de acordo com a Bíblia, dessa vez ele teve que escrever os 10 mandamentos ditados por Deus. E quando Moisés desceu, nesse momento o povo, eles obedeceram a Moisés e começaram a construção e construíram por fim o tabernáculo. Então foi possível estabelecer o fundamento de fé e substância para a construção do tabernáculo. Mas o que Deus precisava não era simplesmente que eles construíssem o tabernáculo em união. Não se pode fazer o fundamento de substância somente pela construção. Então o que eles deveriam fazer? Deveriam continuar exaltando e honrando o tabernáculo, unidos com Moisés, até quando entrarem em Canaã, construir o templo e receber o Messias. Então, como era uma nação, o período de tempo deles era 21 meses, então eles tinham que manter um coração unidos com Moisés, exaltando o tabernáculo durante todo esse percurso. A providência não podia ser vitoriosa apenas por construir o tabernáculo, mas precisava de manter a união até o final do percurso completo. Então, depois que eles construíram o tabernáculo, eles partiram do deserto do Sinai, centralizado no tabernáculo, guiados pela coluna de nuvem. Então, eles partiram para poder continuar o seu percurso. Chegando no local chamado Taberá, o povo mais uma vez faltou fé contra Moisés. Então, nesse momento, de acordo com a Bíblia, queimou a extremidade do acampamento. O povo estava reclamando contra Moisés, é como se Deus deu um aviso para eles que a atitude deles não estava correta. Então,
como nós vimos, eles deveriam continuar exaltando o tabernáculo em união, mas eles começaram a faltar fé. E eles continuaram mais uma vez, e depois o povo quis voltar ao Egito. Já estavam no meio do percurso, começou a faltar fé, mesmo que o tabernáculo já tinha sido construído, mas mesmo assim eles começaram a faltar fé e quiseram voltar ao Egito. Reclamaram que não tinha carne, e Deus então mandou codornizes para que eles pudessem comer. E Deus disse, está escrito na Bíblia, que eles deveriam apenas comer aquilo que era necessário para matar a sua fome naquele momento, naquele dia. Não podiam ter gula, não podiam guardar, por exemplo, comida, acumular para outros dias. E aqueles que fizeram isso acabaram morrendo de doenças. Então, Deus estava cuidando do povo em vários aspectos, inclusive no aspecto externo. Então, o povo quis voltar ao Egito. Eles continuaram o seu percurso até Arão e Míriam desconfiaram e criticaram Moisés. Então, até enquanto o povo estava criticando Moisés, o braço direito e o braço esquerdo de Moisés, que eram Arão e Míriam, estavam unidos com ele, poderia continuar o trabalho de Deus. Mas até Arão e Míriam, que eram as pessoas mais próximas de Moisés, também começaram a criticar e a desconfiar de Moisés. Então a Bíblia mostra que Míriam ficou leprosa e ela só recuperou isso depois que ela se arrependeu de ter criticado e desconfiado de Moisés. Eles continuaram seu percurso e os israelitas também continuaram aumentando a sua falta de fé. Então, devido à falta de fé dos israelitas, não estavam se unindo com Moisés, exaltando o tabernáculo como era a vontade de Deus, ocorreu o fracasso no segundo fundamento para o tabernáculo. Mesmo que o tabernáculo já estava construído, mas o fundamento de substância, que era aquela união perfeita entre eles, não estava acontecendo. Então ocorreu o fracasso no segundo fundamento para o tabernáculo, mesmo que ele já estava construído, mas não tinha fundamento interno, circunstância interna para isso. Então Deus teve que fazer o terceiro fundamento para o tabernáculo. Então, devido à fé imutável e lealdade de Moisés, o tabernáculo permaneceu firme sobre o fundamento de fé para o tabernáculo que foi estabelecido por Moisés. Os israelitas, por outro lado, estavam sob o fundamento de terem bebido da água da rocha de Refidim, que a rocha era a raiz das tábuas de pedra, que era o centro do tabernáculo. Então tinha condição para Deus continuar fazendo o fundamento de fé, o fundamento de substância. Então precisava restaurar por indenização o terceiro fundamento para o tabernáculo. E para restaurar por indenização o segundo fundamento que tinha sido perdido, eles foram enviados para o período de 40 dias de espionagem. Então eles estavam relativamente próximos já, então Moisés pediu para que eles fossem espionar as terras de Canaã para poder ver a possibilidade, como que eles iriam tomar aquelas terras, como que eles iriam entrar naquelas terras. Isso era o terceiro fundamento para o tabernáculo, que também estava dentro do segundo curso de Moisés para restaurar, para estabelecer aquele fundamento nacional para receber o Messias. Quando eles passaram de 40 dias de espionagem, foram 12 espiões, um representando cada tribo dos povos de Israel. Quando eles voltaram, 10 espiões mostraram grande falta de fé. Informaram que os israelitas não seriam capazes de destruir a cidade e o povo de lá, afirmando que as pessoas que viviam naquela terra eram fortes e que as cidades estavam fortificadas. Ou seja, eles mostraram uma falta de fé, dizendo que eles não conseguiriam entrar na cidade. Então, quando eles ouviram esses 10 espiões mais negativos falarem desta forma, os israelitas murmuraram contra Moisés e choraram em lamentação, dizendo que deveriam eleger um capitão e voltar para o Egito. Então, já estando próximo de Canaã, eles ainda estavam querendo matar Moisés, expulsar Moisés e eleger uma nova pessoa no seu lugar para poder voltar para o Egito. Apenas 2 espiões daqueles 12, que eram Josué e Calebe, mostraram grande fé. Então, a Bíblia mostra que Josué e Calebe bradaram dizendo que não deviam rebelar-se contra o Senhor, que deviam atacar o povo que habitava a terra sem medo, porque Deus estava com eles, Deus estava protegendo. Então, quando a congregação dos israelitas escutaram Josué e Calebe dizendo que sim, nós devemos continuar, e escutaram aqueles 10 espiões falando de forma negativa, que eles não conseguiriam, que era impossível entrar em Canaã, em quem eles acreditaram? Eles não acreditaram em Josué e Calebe, mas acreditaram nas 10 pessoas que estavam dando um relatório, um testemunho de forma negativa. Então a congregação, de acordo com a Bíblia, eles tentaram apedrejar Moisés, Josué
e Caleb. Então, eles tentaram matar Moisés, Josué e Caleb. Isso mostra que não estava acontecendo a união entre eles. Aquela terceira tentativa de Deus para o tabernáculo, que já era o terceiro curso, já havia falhado o primeiro por causa do bezerro de ouro, já havia falhado o segundo fundamento do tabernáculo por causa da falta de fé e união do povo. Agora a terceira tentativa, mais uma vez o povo estava escolhendo o lado da desunião e estava tentando apedrejar Josué e Caleb, também juntamente com Moisés. Então, o terceiro fundamento do tabernáculo também não deu certo. Então, pela primeira vez, Deus interferiu diretamente nessa providência, no que estava acontecendo ali. Na Bíblia mostra que Deus falou assim: até quando me desprezará este povo? E até quando não acreditarão em mim, apesar de todos os prodígios que fiz no meio deles? Então, pela primeira vez, Deus interferiu diretamente naquela situação, porque o povo já estava a ponto de matar, apedrejado, Josué e Caleb, também Moisés. Então Deus interferiu e está escrito em Números 14, 11. Deus, na verdade, ele estava declarando que tinha falhado aquela providência no segundo curso. Está escrito: todavia introduzireis nela os vossos filhos, dos quais dizeis que seriam a presa do inimigo, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos cadáveres ficarão nesse deserto, onde os vossos filhos guardarão seus rebanhos durante 40 anos, pagando a pena de vossa infidelidade, até que vossos cadáveres se apodreçam no deserto. Explorastes a terra por 40 dias, tantos anos quantos são esses dias, pagareis a pena de vossa iniquidade, ou seja, durante 40 anos. Então Deus, com essa passagem de Números 14, 11, está mostrando que houve um fracasso providencial nesse curso de Moisés. Fracassou o terceiro fundamento para o tabernáculo nesse momento, porque o povo não estava mostrando união. Então o terceiro fundamento para o tabernáculo fracassou e o período de 21 meses foi transferido para um período de 40 anos no deserto. Então foi um período maior de indenização. Então fracassou o primeiro fundamento para o tabernáculo, como nós vimos, depois fracassou o segundo fundamento para o tabernáculo, e o terceiro fundamento do tabernáculo também terminou em fracasso. Então, o segundo curso da restauração de Canaã em nível nacional também fracassou. Então, Deus não pôde realizar aquele fundamento nacional nessa segunda tentativa, e eles tiveram que passar para um terceiro curso posteriormente. O terceiro curso de Moisés. Então, os primeiros dois cursos, como nós vimos, não deu certo, devido à falta de fé e à falta de união do povo israelita com Moisés. Também os três fundamentos para o tabernáculo acabou em fracasso, apesar de ter sido construído o tabernáculo, mas eles deveriam ter continuado unidos com Moisés até entrar em Canaã. Então nós entramos no terceiro curso de Moisés. Como aconteceu esse terceiro curso? Lembrando que agora eles já deveriam passar um período de 40 anos e não mais um período de 21 meses, nem 21 dias, como Deus tinha planejado antes. Então, como foi o fundamento de fé no terceiro curso da restauração nacional de Canaã, centralizado em Moisés? Então, primeiramente, a figura central foi o próprio Moisés. Ele passou durante 40 anos vagando pelo deserto e ele estava exaltando o tabernáculo em completa fé e lealdade durante 40 anos. Então, isso foi o fundamento de fé. Então, o fundamento de fé foi realizado basicamente por Moisés, porque ele continuou a sua fé, o seu coração leal, durante 40 anos, exaltando o tabernáculo. Porque eles tiveram que passar esses 40 anos no deserto, como nós vimos anteriormente, porque devido à falha na espionagem de 40 dias, Deus mudou o curso de 40 dias para 40 anos. Então, depois que eles realizaram o fundamento de fé, depois que Moisés realizou o fundamento de fé por 40 anos, deveria começar a realizar o fundamento de substância. Então, como foi o fundamento de substância centralizado em Moisés? Para poder iniciar o fundamento de substância, precisava primeiro fazer a providência para o início, como nós estávamos vendo anteriormente. Então, como que se deu a providência para o início? Como então se propunha Deus realizar a providência para o início centralizado na rocha?
Com o fim de dar vida aos israelitas que estavam caindo na incredulidade, sem ter estabelecido de maneira aceitável o período de 40 anos no deserto, Deus ordenou que Moisés ferisse a rocha com sua vara perante a congregação dos israelitas para que tivessem água e bebessem. Está escrito em Números 28. Então, mesmo tendo passado no deserto por 40 anos, o povo israelita ainda estava mostrando falta de fé. Eles estavam incrédulos em Deus e também em Moisés. Então, Deus queria fazer uma forma de recuperar este fundamento, dando mais uma vez de beber ao povo da água da rocha para que pudesse purificar, para que pudesse continuar o seu trabalho de fazer o fundamento de substância até entrar em Canaã. Então Deus pediu que Moisés ferisse a rocha para dar ao povo de beber. Esta foi a providência para o início centralizada na rocha. Está escrito em Números 20 e 11. E Moisés levantou a mão e feriu o rochedo com a sua vara 2 vezes. E as águas jorraram em abundância, de sorte que beberam o povo e também beberam os animais. Então, nessa passagem na Bíblia, Números 20, capítulo 11, está mostrando que Moisés ele feriu a rocha 2 vezes. Quando ele bateu na rocha 2 vezes, Satanás invadiu aquela condição e a providência para o início terminou em fracasso. Por que terminou em fracasso? Devido ao fato de Moisés ter batido na rocha 2 vezes. Porque Moisés bateu com raiva, ele bateu de uma posição representando Satanás, uma posição que está mostrando aquela natureza, aquele caráter de Satanás. Então bateu desde uma posição de Satanás. Isso deu condição para que Satanás pudesse ferir Jesus se por acaso os israelitas faltassem fé no futuro. Esta foi a causa remota da cruz de Jesus. Nós sabemos que a causa mais próxima foi o fato do povo não ter se unido, o fato de João Batista não ter se unido com Jesus, mas a causa remota da morte de Jesus na cruz foi o fato de Moisés ter batido na rocha 2 vezes. Então, como nós sabemos, tudo o que estava acontecendo na época de Moisés estava prefigurando o que deveria acontecer depois, na época de Jesus, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins também. Então, a razão por que bater na rocha 2 vezes foi um erro. Está escrito em Apocalipse 2,17 que Cristo é simbolizado como uma pedra branca. Também 1 Coríntios 10, na Bíblia, está falando que Jesus é a rocha, Cristo é a rocha. Também João 4,14 diz que todo aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Então, muitas passagens na Bíblia estão relacionando Jesus com a pedra, Jesus com a rocha. Então, a rocha, antes de Moisés bater, ela simbolizava o Adão decaído, que não podia dar água de vida. Depois que Moisés bateu a primeira vez, a primeira batida, ela passou a simbolizar Jesus, que podia dar água de vida. Logo depois, quando ele bateu uma segunda vez, significava que ele estava ferindo Jesus, abrindo a possibilidade de Satanás poder ferir Jesus no futuro. Então esta foi a razão porque foi pecado, foi um erro ter batido na rocha 2 vezes, principalmente ter batido com raiva, como menciona na Bíblia. Então foi o fracasso da providência para o início, centralizado na rocha. O resultado de bater na rocha 2 vezes, externamente falando, quando Moisés bateu 2 vezes com raiva, abriu oportunidade para que Satanás pudesse invadir o seu corpo físico e ele morreu no deserto, ele não pôde entrar em Canaã. Internamente falando, por outro lado, ele deu de beber ao povo e salvou as suas vidas no deserto. Então ele entrou somente espiritualmente em Canaã. Isso também estava prefigurando o que iria acontecer depois com Jesus, porque externamente, se o povo faltasse fé, iria acontecer a invasão ao corpo físico de Jesus e ele poderia ser crucificado. Mas internamente poderia acontecer a ressurreição e restaurar Canaã espiritualmente, ou seja, dar a salvação espiritual. Então, o primeiro resultado de ter batido na rocha 2 vezes foi a possibilidade de Jesus ter que ter o seu corpo físico pregado na cruz no futuro. Outro resultado está escrito em Números 21, do 5 ao 6. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que mordessem o povo, e muitos morreram. Então o povo continuava com a sua falta de fé, e serpentes venenosas apareceram mordendo o povo, e Deus pediu para que Moisés levantasse uma serpente de bronze numa estaca, e aquelas pessoas que
olhassem e acreditassem, elas poderiam ser salvas. Então isso também prefigurava o que poderia acontecer com Jesus. Devemos saber por que Moisés teve que levantar aquela serpente no deserto. Porque as pessoas estavam faltando fé, estavam reclamando de Moisés, reclamando de Deus e reclamando de tudo. Então está escrito em Números 21, 9. Estava mostrando que no futuro Jesus também poderia acontecer isso. Caso o povo faltasse fé, o corpo de Jesus teria que ser pregado numa estaca, ser pregado na cruz, e todo aquele que olhar para Jesus com fé poderia ser salvo. Então, ele estava prefigurando o que poderia acontecer na época de Jesus. Inclusive, tem a passagem bíblica que fala que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também tem que ser levantado. E algumas pessoas, sem um entendimento mais concreto, mais aprofundado do princípio, às vezes entendem que essa passagem está provando que Jesus tinha que morrer na cruz, porque já foi profetizado, já foi prefigurado na época de Moisés. Mas nós devemos saber que Moisés somente teve que fazer aquilo porque o povo faltou fé. Então, no caso, estava condicionado a fé do povo. Caso o povo faltasse fé em Jesus, também ele teria que ser pregado na cruz. E como nós vimos lá na missão do Messias, foi exatamente isso que aconteceu. O povo faltou fé e Jesus foi pregado na cruz. Outro resultado de ter batido na rocha 2 vezes, mais uma vez prefigurando o que aconteceria com Jesus. Moisés, Deus declarou que ele não poderia entrar em Canaã. Então estava mostrando que se o povo faltasse fé na época de Jesus, ele poderia ser pregado na cruz e não realizar Canaã mundialmente, ou seja, não estabelecer o reino do céu na sua época. Moisés ele fez uma oração de súplica pedindo a Deus, mas Deus não permitiu que ele entrasse. Jesus também ele fez a oração de súplica no jardim do Getsêmani, pedindo para Deus que, se fosse possível, passasse dele o cálice da morte, mas isso também não foi possível, como nós vimos já na missão do Messias. Moisés morreu em frente a Canaã sem poder entrar. Jesus também morreu na cruz sem poder realizar o reino do céu. Moisés sumiu o seu corpo morto, ele não foi encontrado, também não encontraram o corpo físico de Jesus. Moisés somente entrou em Canaã espiritualmente e Jesus somente restaurou Canaã espiritualmente, ou seja, apenas deu a salvação espiritual. Então, nesse tempo, Moisés ele tinha morrido, ele morreu no deserto junto com aqueles israelitas que saíram do deserto, que são chamados a primeira geração dos israelitas. Então Deus teve que trocar a sua missão, Deus teve que chamar Josué para continuar o seu trabalho. Então, como foi o fundamento de substância centralizado em Josué? Então Deus trocou a missão de Moisés para Josué. Isso foi a importância de ter estabelecido aquele tabernáculo que nós vimos no início, porque quando Moisés bateu na rocha 2 vezes, faltando fé, e acabou fracassando, Satanás invadiu, se não tivesse o tabernáculo como centro da fé do povo, poderia ser que a providência de Deus, o trabalho de Deus tivesse sido perdido naquele momento. Mas como tinha Josué, tinha Caleb, que estava mantendo fé em Deus, ele podia escolher alguém para substituir Moisés e continuar o seu trabalho. E essa pessoa foi Josué. Então, aquelas pessoas que saíram do Egito são chamadas de Israel externo. Eles morreram no deserto junto com Moisés. Aquelas pessoas que nasceram no Egito e já tinham experimentado a vida no Egito. E eles faltaram fé durante o deserto. Aquelas pessoas que nasceram durante o curso no deserto são chamadas de Israel interno. Essas pessoas puderam entrar em Canaã junto com Josué. Essas pessoas tomaram da água da rocha, elas exaltaram o tabernáculo. Então Deus ele trocou a missão, chamando Josué no lugar de Moisés. Está escrito em Josué 1:2 na Bíblia. Assim, meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que te dou aos filhos de Israel. Josué 1:2. Então Josué, em obediência às ordens de Deus, chamou os oficiais do povo e comunicou-lhes a vontade de Deus. E eles responderam dizendo, está escrito em Josué 1, do 16 ao 18. Faremos tudo o que nos ordenaste, iremos onde quer que nos enviares. Todo aquele que for rebelde às tuas ordens e não obedecer ao que lhe mandares, será morto. Tu, porém, sê forte e corajoso. Josué 1, 16 ao 18. Então, diferentemente da primeira geração dos israelitas, dos seus filhos, dos seus descendentes, que são chamados de Israel interno, a segunda geração dos israelitas, essas pessoas, eles uniram
com Josué. Então, através dessa união com Josué, eles puderam recuperar muitos pontos que tinham sido invadidos por Satanás antes, na época de Moisés. Então, mais uma vez, para restaurar aquele período de espionagem de 40 dias, para poder restaurar por indenização, Josué mais uma vez mandou 2 espiões para poder espionar a terra durante 40 dias, a terra de Jericó, e quando eles voltaram, eles deram um relatório com bastante fé. Eles disseram: verdadeiramente o Senhor deu toda a terra em nossas mãos, e além disso, todos os habitantes da terra estão desfalecidos por causa de nós. Então, por meio de sua fé, eles puderam indenizar o pecado dos seus antepassados. Todos os descendentes de Israel, nascidos no deserto, acreditaram nas palavras dos espiões. Então, diferentemente daqueles 12 espiões, onde 10 mostraram uma grande falta de fé, dessa vez os 2 espiões mostraram uma grande fé e união com Moisés. Então, eles puderam indenizar o pecado de seus antepassados, que não tinham sido capazes de cumprir a condição de 40 dias de espionagem de acordo com a vontade de Deus. Então, unidos com Moisés, estabelecendo o fundamento de substância, eles fizeram a espionagem de Jericó com grande fé. Então, tudo que aconteceu ali, a partir desse momento, estava restaurando alguma coisa que tinha sido perdido no passado devido à fé do povo. Então, a espionagem de Jericó foi para restaurar por indenização o fracasso da primeira espionagem de 40 dias. Eles passaram um curso de 3 dias antes de passar o Rio Jordão. Isso foi para restaurar aquele período de 3 dias, quando Moisés saiu com o povo do Egito para poder fazer a oferta no deserto. Esse período também tinha sido invadido por Satanás e foi restaurado neste momento. A Arca da Aliança guiou o povo até entrar no Rio Jordão, que também se dividiu para que o povo pudesse passar. Então estava restaurando a coluna de fogo e a coluna de nuvem, que guiaram o povo até atravessar o Mar Vermelho em terra seca. A Arca da Aliança, quando entrou no Rio Jordão, ele se dividiu, estava restaurando a divisão do Mar Vermelho, que nós vimos que tinha acontecido no início do curso de Moisés. Quando eles chegaram em Gálgalas, eles levantaram 12 pedras do rio, que simbolizavam os 12 apóstolos que deveriam reunir força para poder ajudar na missão de Jesus, para completar a restauração de Canaã mundial, ou seja, completar a missão de Jesus completamente. Quando eles chegaram na planície de Jericó, eles colheram os frutos da terra. Esses frutos da terra estavam simbolizando o maná e codornizes que tinha sido usado para manter a vida do povo durante o deserto. Chegando próximo de Jericó, de acordo com a Bíblia, como nós podemos ver, durante 6 dias eles tinham que dar uma volta por dia durante a cidade. Isso foi para recuperar, restaurar o período da criação que tinha sido invadido por Satanás. E no 7º dia deveriam dar uma volta, mas com 7 trombetas, com sacerdotes com 7 trombetas na frente. Isso simbolizava o poder de Jesus e os santos e os crentes preparados para poder trabalhar junto com Jesus. Os 7 sacerdotes deram as 7 voltas, eles deram a 7ª volta e, de acordo com a Bíblia, as paredes de Jericó caíram. Então, as paredes de Jericó caíram significa que na época de Jesus iriam cair as paredes de Satanás. Jesus iria vencer Satanás através do seu poder, dos seus milagres e sinais. Então, ao todo, Josué ele derrotou 31 reis. Significa que Jesus ele viria futuramente como rei dos reis para poder construir o reino dos céus na terra. Então, com isso, eles conseguiram entrar em Canaã, saindo lá da época que Moisés tirou o povo do Egito, passando por todo o fundamento. O curso foi transferido de 21 dias para 21 meses, depois para 40 dias, devido à falta de fé do povo. Depois o próprio Moisés acabou falhando, batendo na rocha 2 vezes, trocou para Josué. Josué restaurou simbolicamente tudo o que tinha acontecido antes no curso de Moisés, e eles conseguiram entrar em Canaã de forma unida. Isso significa que o fundamento de substância centralizado em Josué foi realizado. O fundamento de fé já havia sido completado também. Então, o fundamento de fé e o fundamento de substância foi feito depois de todo esse percurso no deserto. Então, como nós estamos explicando constantemente, após o fundamento de fé e substância, tem que ser realizado o fundamento para receber o Messias. Então, como foi feito o fundamento para receber o Messias? Como que estava o fundamento para receber o Messias depois de tudo isso? Nesse momento, foi possível estabelecer o fundamento a nível de nação, a nível de raça do lado de Deus.
Só que do lado de Satanás havia um fundamento a nível de reino, uma nação grande e poderosa, o Egito, por exemplo, que a qualquer momento, se Deus mandasse o Messias naquela nação de Deus, poderia assassinar. Existiam nações do lado de Satanás muito mais fortes. Então, como nós já explicamos na família de Abraão, mesmo que o fundamento interno tenha sido feito, Deus também tem que preparar circunstâncias externas perfeitas para poder enviar o Messias. Então, naquele momento, Deus não pôde enviar imediatamente o Messias. Não poderia enviar o Messias sem estabelecer um fundamento nacional forte, um reino forte do lado de Deus. Então, Deus já tinha a semente que foi construída foi feita lá na época de Abraão, já tinha o fundamento, já tinha expandido até um certo nível nacional, mas o lado de Satanás também estava crescendo. Então, na luta entre Deus e Satanás, tanto Deus quanto Satanás vai usar todas as ferramentas que tiverem, inclusive a parte externa. Então, Satanás poderia assassinar o Messias se ele fosse enviado imediatamente naquele momento. Então, Deus tinha que preparar o ambiente externo para que o fundamento do lado de Deus pudesse lutar de igual para igual com o lado de Satanás. E com isso Deus poderia mandar o Messias depois. Então toda essa preparação estava acontecendo antes de Deus mandar Jesus, que ele deveria vir no fundamento mais preparado, tanto no sentido interno, quanto no sentido externo também. Então, quais as lições nós podemos tirar, nós podemos aprender com o curso de Moisés? Primeiro, Deus nos mostrou o segredo através do curso de Moisés, que Deus ele guiava a história humana com uma finalidade absoluta, que Deus está vivo guiando todos os passos da história humana com uma finalidade absoluta. Também mostrou que a predestinação para o cumprimento da vontade de Deus não depende apenas do esforço da parte de Deus, mas depende também da porção de responsabilidade do homem. E quando o homem não responde à parte de Deus, a providência fracassa. Deus não interfere na porção de responsabilidade humana, mas ele apenas domina o seu resultado de acordo com o princípio. Também nos mostrou que a vontade de Deus ela é absoluta, e mesmo quando Moisés morreu, Deus chamou Josué no seu lugar para poder continuar a providência. E quanto maior a missão, maior é a dificuldade. Comparando pelo curso que passou Moisés, Adão, Abraão, Isaac e Jacó, nós percebemos que Moisés teve mais dificuldade nesse sentido, porque ele estava conduzindo a providência no nível nacional, e não apenas no nível familiar ou no nível individual. E a última lição que nós podemos aprender no curso de Moisés é que tem dificuldades antes ou depois de receber uma bênção, de receber uma graça de Deus. E isso é para evitar a acusação de Satanás. Então nós estudamos agora através do curso de Moisés todo aquele percurso no deserto, todas aquelas circunstâncias que foi possível elevar o fundamento, aumentou o número do povo israelita, mas o fundamento externo ainda precisava aumentar para que pudesse lutar de igual para igual com o lado de Satanás. Então depois nós vamos estar vendo sobre o curso de Jesus. Quando Jesus veio à Terra, Jesus veio para restaurar Canaã, literalmente, veio para restaurar Canaã mundialmente, não apenas nacionalmente, não apenas simbolicamente, em imagem, assim como Moisés fez. Então, na época de Jesus também, ele teve que fazer o fundamento de fé, o ser humano precisou fazer o fundamento de fé, precisou fazer o fundamento de substância, só que desta vez para restaurar literalmente o reino do céu na terra. Então, na próxima conferência, a gente vai estar entendendo como que aconteceu na época de Jesus a aplicação do fundamento de fé, fundamento de substância a nível mundial. Muito obrigado pela atenção.